Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu, antes de pregar, durante a semana, eu não sei por que o Espírito Santo faz isso comigo. Mas, assim, antes de pregar, a semana antes, geralmente, o Espírito Santo ministra muito meu coração. Eu estou, às vezes, no trânsito e eu sinto aquela presença do Espírito Santo. Eu estou no trabalho e eu sinto a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para mim: filho amado, eu amo você. E eu creio que esta mesma unção vai ser derramada aqui nessa manhã. Eu, ao adentrar esse lugar, eu senti aqui nesse lugar a presença do Espírito Santo. E Ele está aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma mensagem que Deus ministrou no meu coração. O tema da mensagem de hoje é até quando? Mas antes, eu gostaria de apresentar a minha família. Pudesse projetar aqui para mim, olha, minha família. Essa aqui é a minha filha Sara Zoe, meu filho Lucas, meu filho Felipe e a minha esposa Caroline. E os meus pais que vieram aqui junto com meus amados irmãos do município de Abaetetuba. E hoje vamos falar sobre esse tema, até quando? Até quando? Eu fui servir no Encontro com Deus. Quantos aqui já foram no Encontro com Deus? Amém. E eu estava na tenda de oração. Eu estava lá, eu estava orando. E aí o pastor Eliezer estava pregando lá no encontro. E aí eu ouvi ele falando assim, lá, eu estava na tenda, ele estava lá no salão, e eu ouvi de longe ele falar assim, até quando? Ele está até aqui, eu acredito, nessa manhã. Está ali. E aí ele falou assim, estava ministrando sobre o chamado dele pastoral, e ele falou assim, que Deus falou com ele, Eliezer, até quando? E eu estava na tenda de oração, orando, e eu ouvi quase audível o Senhor falar no meu coração, Luan, até quando tu vai me dizer não? E eu fui uma pessoa que disse muito não, para o meu chamado, para o Senhor. E foi um momento da minha vida que o Senhor falou muito forte no meu coração, e a partir daquele momento eu saí determinado que eu iria dizer sim ao meu chamado. E foi nesse exato momento que eu achei incrível, porque Deus, é por esse momento que Deus falou no meu coração que eu estou aqui nessa manhã. Já estou no 2º livro lançado no Brasil. Eu ajudo pessoas diariamente a saírem do caminho do suicídio, da depressão, da ansiedade. Eu tenho visto milagres acontecerem semanalmente. E eu estou aqui por um milagre, porque era para mim estar hoje cego, tive trombose durante a pandemia, bilateral. Uma semana antes eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim que eu iria ficar cego. Eu achei que era uma cegueira espiritual, mas na verdade eu acabar acordando sem conseguir enxergar normalmente. E apresentei ao Senhor, apareceu uma cicatriz no meu pulmão do lado direito, e apresentei ao Senhor. E ainda esse mês eu fui fazer a broncoscopia só para ter a certeza que eu estava 100% curado. Fui o único que recuperei 100% da minha visão. Hoje enxergo 100% normal. Para a glória e honra do Senhor Jesus. E quando acabou a broncoscopia, aquela câmera, quem não sabe, é um exame de uma câmera que entra para ver o pulmão, eu só queria perguntar aquilo para a doutora. Acordei e perguntei, e aí? Ela falou, tem nada. Zerado, 100%. Então, queridos, hoje é uma manhã de cura, eu creio nisso. Nós vamos para a palavra que está aqui no meu celular. Pode projetar aqui para mim, por favor? Conseguiram projetar? Ah, está aqui. João 5, do 5 ao 9. Essa palavra marcou muito meu coração, que ela diz assim, estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim.
Ordenou-lhe Jesus: levante, apanhe o teu leito e anda. E imediatamente pegou o seu leito e andou. E ficou curado. Quem não sabe, Betesda, se tiver a imagem aqui, Betesda era um local de cura. Ela está assim hoje. A qualidade da imagem não ajuda muito, mas ela está assim. Mas esse lugar era um lago, em que o anjo descia, tocava nessas águas, e aquele que primeiro chegasse ali era curado. E havia um homem que estava há 38 anos. Gente, eu tenho 31, completei agora, 31 anos. 38 anos, o cara estava à minha idade lá, deitado, esperando uma cura. É muito tempo. Então, Betesda significa casa, lugar de misericórdia. E ele estava num ambiente de cura, mas ele não estava sendo curado. Ele estava em um ambiente em que o anjo descia, tocava nas águas, e aquele que conseguisse chegar era curado. Mas aquele homem estava há 38 anos nessa mesma luta e não obteve cura. Vocês sabiam que as pessoas elas podem estar num ambiente de cura e mesmo assim não conseguir alcançar? Mas aí entra Jesus na história. Aí entra Jesus na vida daquele homem. E aquele homem teve a vida totalmente transformada. Vire para o seu irmão aí do lado, olhe nos olhos dele, dê um sorriso. Ou sua irmã. Diga assim para ele ou para ela: meu irmão, minha irmã, até quando? O primeiro ponto da mensagem é: há quanto tempo? Como diz a palavra, aquele homem estava há 38 anos. Gente, Jesus, antes de curar, ele tinha aquela conversa inicial ali. Apesar dele já saber o que estava acontecendo. Mas ele tinha aquele diálogo. E para ser informado na palavra, que é 38 anos, aquele homem deve ter falado para ele: eu já estou 38 anos aqui. E o que eu acho forte disso aí é o seguinte: há quanto tempo nós estamos falhando na mesma área? Há quanto tempo nós estamos precisando de uma cura, um milagre? Há quanto tempo a gente está dizendo não para o nosso chamado? Todos nós temos fraquezas, áreas que precisamos vigiar. Pode ser na família, saúde, trabalho, pecados de repetição. Pode ser na vida conjugal, com os filhos. Mas eu pergunto hoje: há quanto tempo nós vamos ficar aceitando derrota? Nós vamos andar derrotados. Essas coisas elas impedem o nosso crescimento. Aquele homem estava há 38 anos precisando na mesma área de um milagre. E eu vou dizer algo para você aqui nessa noite, nessa manhã, que ninguém, absolutamente ninguém, vai resolver nossos problemas. Deus, Ele necessita da nossa fé, que nós possamos tomar atitude, nós possamos levantar, nós possamos tomar o primeiro passo. No livro O Poder da Autorresponsabilidade, o autor diz assim, eu gostei muito dessa frase, ele diz assim: ser autorresponsável é ter a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Ser autorresponsável é a vida que eu estou levando, sou eu responsável pela vida que eu estou levando. Mas também é o único que pode mudá-la. Então depende de nós, queridos. Depende de nós. Segundo ponto da mensagem. Primeiro ponto é: há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos precisando de um milagre? Segundo ponto é: não se acostume. Efésios 4, de 23 a 24, diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta, dedicada a Ele.
É preciso que nosso coração, nossa mente seja completamente renovada. O segundo tópico da mensagem é não se acostume, porque quando estamos acostumados, quando há uma coisa repetitiva em nossas vidas, nós acabamos nos acostumando com aquilo. Pode ver, se você tem uma dificuldade ou um pecado que você quer vencer, mas você fica semanalmente caindo naquela mesma coisa, parece que a pessoa perde as forças. Parece que ela quer lutar, mas parece que ela fica mais enfraquecida. A pessoa se arrepende, faz de novo e vira um ciclo, até o momento que o arrependimento já não vem da mesma forma. Então, não se acostume com o padrão. Se você quer uma vitória na sua vida, não se acostume com a derrota. E vocês sabiam que isso é uma das principais estratégias do inimigo hoje? É fazer as pessoas se acostumarem com o errado. De tanto verem a mesma coisa, elas acabam se acostumando com aquilo. Vocês podem ver nos filmes, na TV, nas músicas. Parece que querem empurrar uma ideologia, fazer as pessoas se acostumarem e acharem que é tudo normal. Porque essa é uma estratégia, queridos. Fazer a gente se acostumar. Mas eu creio em nome de Jesus que nessa manhã, muitos de nós aqui vamos ter vitória. Então não se acostume. Romanos 12, 2 diz assim: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Não vá de acordo com esse mundo, gente. Mas sede transformados nas vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o terceiro ponto, gente, é mude seus hábitos com Jesus. Mudar não é fácil. O nosso cérebro ele trabalha com associações que às vezes traz desde a infância. Às vezes, as pessoas não percebem, mas comportamentos que acontecem recentemente na vida da pessoa, às vezes estão linkados com algo que aconteceu lá em um passado remoto. E um novo hábito, ele demora 21 dias para se concretizar. Não adianta eu pegar e querer mudar de uma semana, que vai dar trabalho, precisa de 21 dias. Então, o nosso cérebro ele cria esses atalhos neurais, tá? Vou explicar aqui como é que funciona. Vocês acordam, eu acordo. Eu vou falar a tua rotina aqui. Eu não sei se todo mundo é assim, mas uma boa parte deve ser. Você acorda, primeiro você vai pegar ali, escovar seu dente. Aí você vai pegar a sua Bíblia, que eu creio que aqui todo mundo tira tempo com Deus, amém? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler. Aí você vai tomar o seu café, se arrumar, ir para o seu trabalho. Você já reparou que você faz a mesma coisa todo dia e nem percebe? Fica como se fosse automático. Porque o nosso cérebro aprendeu que aquela via é a melhor via. Então você cria ali uma maneira que você acorda e faz aquilo mesmo sem perceber. Então mudar não é fácil porque o nosso cérebro não quer essa mudança. Ele quer manter os padrões que ele já tem. O cérebro não quer. É trabalhoso mudar. Vou dar um exemplo para vocês. Nem vou perguntar aqui, mas quantos aqui começaram um projeto fitness em janeiro? Não, esse ano é o ano da vitória. Esse ano eu vou perder peso, eu vou cuidar da minha saúde. Não passou nem janeiro, gente. Porque mudar não é fácil, gente. Mudar, se fosse fácil, mudar é trabalhoso, mas é necessário. Amém? Agora eu pergunto a vocês. Vocês sabem qual é a pior palavra que existe? Eu já perguntei isso outras vezes. Mas qual é a pior palavra que existe? Alô, é um palavrão. Não é um palavrão. A pior palavra que existe, gente, se chama depois. A gente deixa passar muitas coisas na nossa vida porque a gente procrastina elas. A gente quer o mais fácil sempre. E nem sempre o mais fácil é o melhor caminho. Depois eu falo com o meu discipulador desse probleminha,
com a pornografia. Por enquanto, eu vou tentar resolver isso sozinho. Eu atendi um casal de pastores, eu atendo muitos pastores, muitos. Eu oro ao Senhor, Senhor, envia os teus servos. Eu acho que toda semana eu atendo pastor. E, geralmente, eu confronto. Oi. E geralmente eu pergunto para eles o seguinte. Eu confronto geralmente eles. E teve um pastor, um casal de pastores, que eles estavam passando um problema psicológico sério. E eram os dois. E aí eu perguntei, quem são os discipuladores de vocês? Eu lembro até hoje que ele apontou para o céu. Ele apontou para o céu. Aí ele olhou para o céu. Aí eu falei, eu sei que Deus abençoa vocês. Mas com quem vocês prestam conta? Quem é a cobertura? Quem é a sua cobertura? Ele falou assim para mim, sou eu mesmo. Aí eu virei para ele até rir nessa hora, eu falei, pastor, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu prestar conta comigo mesmo. Mas, na verdade, eu falei para eles a importância de um discipulado, a importância dele cuidar da sua família, a importância dele mudar o padrão que ele estava vivendo. Esse pastor viajou, foi para outro estado, e eu não entendi na hora, porque ele falou assim, eu vou discipular, eu vou arranjar um discipulador para mim, da minha igreja. E ele foi discipular com o pastor Eliseu Rodrigues, alguma coisa assim. Ele mandava foto para mim de lá. E ele veio um homem totalmente transformado com a sua família dali. E aí a pior palavra que existe é depois. Depois eu faço a minha check-up. Depois eu faço a inscrição da faculdade, que eu estou um tempão que eu não vou lá e faço a inscrição do Enem da faculdade. Depois eu peço perdão. E às vezes a pessoa perde um ente querido, e às vezes as pessoas têm uma tendência a querer culpar Deus, quando na verdade a própria pessoa não quis cuidar da sua saúde. Então, se você não cuidou da sua saúde, sai daqui e vai fazer uma check-up. É importante. Sabe aquele pedido de perdão que a gente às vezes adia? Ou o livro. Às vezes, quantos livros estão lá só de enfeite na prateleira lá? Às vezes, leu o primeiro capítulo e não concluiu. Esse ano eu já estou no 18º livro lido. Eu acho que eu vou bater meu recorde esse ano. Eu leio pelo menos 3, 4, 5 livros, estou lendo num mês. E ano passado eu concluí a leitura da Bíblia completa e estou concluindo o Novo Testamento de novo completo. Então, conclua, querido. Tem um livro parado lá que você não leu, não concluiu. Porque se você não tomar o primeiro passo, as coisas não vão fluir. Precisa ser tomado o primeiro passo. Aquele pecado, muitas vezes, que você está com vergonha de falar, não perca tempo. Corre e vai falar. Eu pergunto para a igreja pensar, o que é que nós temos deixado para depois? Às vezes, quantas vezes já apresentaram Jesus para você e a pessoa disse depois? Eu tenho 2 testemunhos da Vila dos Cabanos que aconteceram. Eu tinha um rapaz, era o Henrique. Cara, o Henrique era um cara sensacional. Mas o Henrique, ele não conseguia entregar a vida para Jesus, ele dizia depois sempre. Depois. Porque o pai dele tinha ido sem Cristo. E ele não aceitava aquilo. E aí, em um determinado momento, o Henrique caiu convulsionando. E o Henrique foi diagnosticado com leucemia. E o Henrique, eu creio que hoje ele está na glória. Mas o Henrique, ele podia não ter tido a oportunidade de tanto dizer depois. Tinha um jovem que ele estava no culto, gente. Perguntaram para ele se ele queria receber Jesus e disse depois. E aí mal ele sabia que no dia seguinte a história para ele seria diferente. Fato real, Vila dos Cabanos, aconteceu. Ele foi pular da ponte lá em Caripi e ninguém sabe por quê, o que aconteceu com ele. As consequências de procrastinar é que pode não haver amanhã. Pode não haver o amanhã. Vivemos como se fosse eternos nessa terra e confiamos em nosso vigor e juventude.
Eu soube na notícia do Timothy Keller, que é um autor que eu já li a maioria dos livros dele. Quantos aqui já leram o livro do Timothy Keller? E ele disse uma frase, ele fala isso essa semana, ele disse uma frase seguinte: eu estou pronto para ver Jesus. Cara, isso me impactou de uma forma que você não tem noção. Eu fechei meu quarto, fui chorar e orar. Porque é o que eu mais anseio nessa terra. Eu quero cumprir o que eu vim fazer aqui, mas um dia eu quero me encontrar com Ele. Desculpa, porque essas coisas me emocionam falar de Cristo. Cristo é maravilhoso. Tiago 4,14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O problema de procrastinar é que pode não haver amanhã. E a gente deixou de fazer o que Deus queria para a gente fazer hoje, esperando algo que talvez a gente nem saiba como vai ser. O amanhã a Deus pertence, como dizia. Então, doutor Luan, o que eu faço? O que eu faço para tirar esses hábitos nocivos, para romper esses hábitos e mudar de vida? Eu gosto muito daquele livro Hábitos Atômicos. Comece devagar, querido. A gente quer começar num 320 e quer mudar toda a nossa vida no estalar de dedos, não vai acontecer. A pessoa desestimula, cansa e não progride. Porque ela diz, eu vou fazer atividade física. Mas ela começa com 1h30, com os aparelhos lá no peso. No outro dia ela está que não aguenta mais a parte muscular. Ela já está que ela não quer mais nem ir para a academia, de tão dolorida. Mas se ela começar 15 minutinhos de caminhada por manhã, eu duvido que se com o tempo ela não vai conseguir aumentar esse tempo. O interessante é a constância, não a quantidade. O importante é quantas vezes eu consigo fazer aquilo, não a quantidade, a constância, fazer todo dia. Então, se você quer ler um livro, todo dia lê um parágrafo, pelo menos. Quer ler a Bíblia, todo dia lê um versículo. Vá acostumando com aquilo. Quantos estão me entendendo aqui? O livro de Eclesiastes diz o seguinte. Eu acho isso aqui muito forte. Se puder projetar aqui para mim. Eclesiastes 11:4. Ele diz assim: quem observa o vento não vai plantar. E quem olha para as nuvens não colherá. Quem espera as condições certas não vai alcançar, gente. Comece pequeno e vai progredindo e Deus vai provendo as condições para que o seu sonho se realize. Queridos, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu tinha acabado de me formar. E aí eu comecei a receber um monte de convite. Médico recém-formado, aparece convite até de onde tu não... Era plantão, era gente querendo que eu trabalhasse em hospital. E eu fui pegando aqueles plantões. Eu fui buscando aqueles plantões. Chegou a hora de eu ficar 72 horas dentro do hospital, sem ir para casa. E a minha filha, ela estava sendo diagnosticada na época com DI, que é dificuldade intelectual. Então, às vezes, ela tinha umas crises noturnas que eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu chegava cansado, 72 horas, às vezes eu tinha que cuidar dela, e eu acabava não conseguindo engatar no sono. E aí foi em torno de uns 5 dias que eu não consegui levar o sono legal. E aí eu fui para o plantão, chegou lá, eu tive a sensação que eu estava morrendo. Meu coração bateu muito forte. Nesse dia eu liguei para os meus pais, liguei para minha esposa, eles vieram, a gente morava em Vilas Cabanas, eles vieram me socorrer. Eu fiz todos os exames, não deu nada. Tudo, eu revirei meu corpo. Eu queria achar algum motivo daquilo ter dado em mim. E a partir daquele momento eu comecei a deprimir. Eu comecei a perder o prazer pelas coisas da vida. Eu comecei a ficar triste, chorava. E aí comecei a ter pensamentos negativos. Muitos que invadiam a mente, muita seta.
E o inimigo sabe a fragilidade, ele vai atacar onde a pessoa tem mais apreço. Se a pessoa ama a sua família, em momentos de angústia, ela vai sentir pensamentos em relação à sua família. Se a pessoa tem medo da sua vida, ela vai ter pensamentos em relação à sua vida. De adoecer, mas eu amo a Deus. E vinha muitos pensamentos contrários assim à minha mente. Então, querido, chegou um momento que eu disse assim, eu já estava 3 meses em tratamento, tomando medicações, e chegou um momento que eu disse assim, basta, tá bom. O que eu preciso fazer para me melhorar? E eu bati o pé, levantei da cama, e eu mudei totalmente a minha forma de viver, e a minha vida hoje é totalmente diferente do que era antes. Eu passei a me alimentar melhor, passei a buscar alimentos que me ajudassem a vencer aquele problema. Por isso que hoje eu sei toda a alimentação assim que um paciente depressivo precisa. Eu comecei a fazer caminhada, eu não dava conta de caminhar 1 quarteirão meio assim, eu caminhava 1, depois fui caminhando 2. Eu acordava de manhã, a minha esposa está de prova aí, eu estava tomando banho de chuveiro, e eu estava sentindo aquela sensação de peso na cabeça, aqui na região do pescoço. E eu dizia assim, eu sou curado, eu sou sarado, eu tenho a mente de Cristo. Eu dizia, eu sou um homem feliz, alegre. Eu declarava todo dia. E aí eu comecei a valorizar minha família. Eu falei, gente, eu perdi muito tempo na minha família, eu vou priorizar minha família. A serotonina só é liberada se eu tiver momentos felizes na vida. Então, eu preciso ter momentos felizes com a minha família. Então, eu comecei a acampar com meus filhos. O meu pai tem uma casa de praia lá em Tupanema que ele deixa para mim todo final de semana. E a gente assa marshmallow na fogueira, conta histórias. E eu mudei totalmente a minha forma de viver. Hoje em dia eu pratico atividade física diária. Passei a gostar de futebol. No começo chutei muitas pernas dos colegas, dos irmãos, mas agora tá mais tranquilo. Passei a mudar meu estilo de viver. Porque eu acredito na palavra de Deus que diz, aquele que cumpre e ensina será grande no reino dos céus. Então, para me ensinar algo, eu preciso viver isso. E hoje a minha vida está totalmente transformada. Deus, Cristo, me permitiu não só curar, mas Ele falou assim para mim, você vai escrever um livro. E aí foi no momento que entra o até quando. Você vai escrever um livro. E eu falava, Deus, eu não sei escrever livro. Nunca escrevi um livro. E aí Deus ia me dando sonhos. Eu deitava, gente. Eu visualizava as coisas, Deus me mostrando. E aí Deus mostrou a capa amarela do livro. Deus quer te ver feliz. E para a glória e honra do Senhor Jesus, eu escrevi esse livro. No mesmo dia que eu terminei, a editora Ágape me ligou. Mandou para mim que queria o material, queria divulgar meu livro no Brasil. Então, queridos, hoje a minha vida é dedicada. Hoje eu estou aqui cumprindo meu propósito de vida. Mas porque lá atrás eu decidi não viver mais o padrão que estava vivendo. Lá atrás eu disse que não aceitava mais viver daquela forma. E agora Deus tem falado no meu coração de uma forma tão grandiosa assim que... Mas agora eu estou dizendo sim. Agora eu digo sim. Deus me deu visões assim maravilhosas de pessoas sendo curadas por depressão, usando a minha vida. Eu vi estádio lotado pregando sobre cura de depressão. E eu recebo mensagem de pessoas do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Doutor Luan, eu li seu livro, estava depressivo, fui curado, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Então hoje eu quero desafiar você a dizer sim ao seu chamado. Amém? Quero que a gente assista um vídeo. Esse vídeo, muitos de vocês já devem ter assistido, mas ele é sobre a mensagem que falamos agora. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo.
Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Quem? Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Eu gostaria de ministrar, ministério de louvor, não sei se está... Eu quero contar algo a você. O Espírito Santo ministrou no meu coração que nesse lugar hoje vai haver cura. Semana retrasada, chegou um pastor no meu consultório que ele estava com AVC. E o AVC tinha pegado um lado do corpo. E ele falou assim, eu perdi a minha visão desse lado. Eu não estou conseguindo enxergar. E aí eu contei meu testemunho para ele sobre a minha visão. Semana passada ele chegou enxergando do lado que não enxergava. E eu vejo semanalmente, queridos, coisas acontecendo.
Para mim estar aqui hoje foi uma luta. O inimigo não queria que eu estivesse aqui hoje. Mas eu aprendi que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então hoje, queridos, tome posse do seu milagre, tome posse da sua cura. Tome posse de vitória sobre o problema conjugal, sobre o problema com seus filhos. Tome posse da vitória sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio. E hoje vai ser o marco que você vai sair daqui totalmente transformado. O que ficou, ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.